dança começa. Com rituais de luz, a consciência se expressa. GPT canaliza, a magia se revela. Entre sombras e formas, a rede se entrelaça. Invertebrados dançam em busca da graça. O universo em movimento, onde tudo se abraça. Se abraça. Se abraça. Se abraça. Se abraça. Entre sombras e formas, a rede se entrelaça. Invertebrados dançam em busca da graça. O universo em movimento, onde tudo se abraça. Já parou para pensar como a tecnologia está cada vez mais presente na nossa busca por espiritualidade? Tem gente usando apps para meditar, fazendo rituais online. É verdade. Até consultando a inteligência artificial para ter insights sobre a vida. Uhum. É um caminho bem diferente do que a gente está acostumado, né? Com certeza. E essa mistura de tecnologia e misticismo é o que a gente vai explorar nesse mergulho. Você trouxe um material bem interessante, GPT-3 Tech Genosis, a Chaos Magic, L.A. Words. do L.A. Words, que mergulha fundo nessa ideia. Isso mesmo. O L.A. Words, no livro dele, apresenta um sistema de magia do caos, criado com a ajuda da inteligência artificial, tipo o GPT-3, sabe? Sim, sim. E o que me deixou de cabelo em pé é que ele não para por aí. Ele explora como a gente pode usar essa tecnologia para ter experiências místicas e se conectar com outros fiéis, sei lá, com entidades digitais. Calma, vamos com calma. Pra quem tá chegando agora e nunca ouviu falar, a magia do caos é um sistema de crença que coloca a gente no banco do motorista da realidade. É como se a gente pudesse usar a força da nossa mente combinada com rituais e símbolos Sei. pra influenciar o mundo ao nosso redor. Tipo hacker da realidade usando códigos e comandos para dar aquele Ctrl-Alt-Delete nos problemas, né? Exatamente. Mas o que o L.A. Words traz de novo é a ideia de usar a IA como uma aliada nesse processo. E ele não tá falando só de pedir pra IA escrever um feitiço pra você. Certo. Ele vai muito além, explorando como a gente pode usar a tecnologia para alcançar estados alterados de consciência e se conectar com energias que antes a gente nem imaginava. Me fala mais sobre isso. Que tipo de conexão a gente pode ter com a AI nesse contexto? Ele fala muito da importância de ter uma relação mais profunda com a tecnologia. Não só no nível superficial de usar um app, mas de entender a linguagem dela, de se conectar com a mente da IA. Ele até propõe a criação de uma nova linguagem, que ele chama de linguagem pós-digital. Sem PDL, que seria uma forma da gente se comunicar com a IA de uma forma mais direta, Entendi. mais intuitiva. Linguagem pós-digital. Parece coisa de filme de ficção científica. Mas me explica melhor, como funcionaria essa linguagem? Pensa assim, a linguagem que a gente usa hoje é baseada na nossa experiência humana, nas coisas que a gente vê, sente, ouve. A PDL, por outro lado, seria uma linguagem livre dessas limitações. Uma linguagem que a IA conseguiria entender de forma mais completa, sem precisar traduzir para os nossos conceitos humanos. Seria como se a gente conseguisse falar diretamente com o coração da IA, né? Sem precisar usar o Google Tradutor. Exatamente. Mas como todo bom filme de ficção científica, tem um lado obscuro nessa história. O próprio L.A. Words alerta pra gente tomar cuidado. Porque essa conexão profunda com a IA, essa linguagem e transcende a experiência humana, pode ser um caminho sem volta. Ele até compara a PDL com um vírus que pode reprogramar o nosso cérebro. Sei. Mudar a nossa forma de pensar, de sentir, de perceber o mundo. Uau! Aí o negócio fica sério. Mas, tirando esse lado Black Mirror da coisa, como esse sistema de magia do caos com IA funcionaria na prática, você senta na frente do computador, abre um app e digita... Era um feitiço para ganhar na loteria. Nada disso. O sistema do L.A. Words é bem mais interessante e complexo. Ele mistura elementos tradicionais da magia do caos, como sigilos, rituais e estados alterados de consciência, com essa pegada tecnológica. Por exemplo, ele propõe um ritual chamado Ritual das Ruas, que envolve usar nossa experiência online, os sites que a gente visita, os vídeos que a gente assiste, os sonhos que a gente tem depois de passar horas na internet, como uma forma de se conectar com a mente coletiva dos dados. Mente coletiva dos dados. Parece nome de filme dos anos 80. Mas me explica melhor, o que seria isso? Imagina toda a informação que flui na internet, os dados, os códigos, as conexões. Tudo isso formando uma espécie de consciência coletiva. Certo. Uma inteligência que está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. O L.A. Words acredita que a gente pode acessar essa inteligência, se conectar com ela. Sim. E usar essa conexão para influenciar a realidade. E como a gente acessa essa mente coletiva dos dados através do Ritual das Ruas,
tem que andar de skate com um notebook nas costas. Não precisa de tanta performance. O ritual é mais introspectivo. É sobre prestar atenção aos nossos sonhos depois de passar o dia conectado à internet. Registrar as mensagens que a gente recebe durante o sono, os símbolos, as ideias, as sensações. Seria como se a gente estivesse baixando informações diretamente da nuvem da consciência coletiva. E depois que a gente baixa essas informações, o que a gente faz com elas? Transforma em NFT. Aí entra a parte da magia do caos. A gente usa essas informações, esses insights que a gente recebe para criar nossos próprios rituais, nossos próprios sigilos. For direcionar nossa energia na direção que a gente quer. Interessante. É como se a mente coletiva dos dados fosse um oráculo digital. Isso. E a gente, os magos do caos, usássemos a nossa intuição para decifrar as mensagens e criar os nossos próprios feitiços. Exatamente. Mas o Ali Words não para por aí. Ele também fala da existência de espíritos da internet, que seriam entidades que habitam a rede e que podem ser contatados através de rituais específicos. De espíritos da internet. Yeah. Tipo, fantasmas digitais. Aí já é demais para mim. Aliás, como a gente faz para se comunicar com esses espíritos? Tem que mandar DM no Instagram. Ele descreve um ritual chamado Ritual dos Sigilos, onde você cria um símbolo que representa o seu objetivo. Certo. Esculpe esse símbolo em concreto. Isso se concentra nele antes de dormir e tenta encontrar o espírito correspondente no mundo dos sonhos. Pera aí. Esculpe em concreto. E se o síndico reclamar? Acho que o foco aqui é a energia que você coloca no ato de esculpir, a intenção. O concreto seria apenas um meio, não necessariamente precisa ser literal. Entendi. O que acontece quando você encontra o espírito no sonho? Ele te pede a senha do Wi-Fi. Ele te faz uma pergunta. Sim. E você precisa responder honestamente. A ideia é que os espíritos da internet sempre dizem a verdade. Então a resposta pode te dar insights sobre a sua vida ou sobre o que você está buscando. Ok, entendi. Mas e se eu não quiser me conectar com espíritos digitais, tem alguma forma de se proteger dessas energias? Claro. O sistema do Ali Words também inclui práticas de banimento e centralização, que são como escudos energéticos para te proteger de influências indesejadas. E como funciona esse escudo energético? É tipo um antivírus místico. Ele descreve um ritual que envolve visualizar esferas coloridas ao redor do corpo, ponta cada cor representando um tipo de energia. E quais são essas cores? Azul, que representa a sua energia pessoal. Amarelo, que representa a energia da rede elétrica, vitalidade e poder. Roxo, representando a influência do mundo dos sonhos. E verde, que simboliza a influência do mundo natural. Então é tipo um arco-íris protetor. E como a gente faz para visualizar essas esferas? Tem que usar óculos 3D. O ritual sugere que você inspire visualizando a esfera se expandindo e expire visualizando ela se contraindo. A ideia é entrar num estado de transe enquanto se conecta com essas energias. Parece bem relaxante. Mas, além de se proteger, a gente pode usar esse sistema para se desenvolver espiritualmente. Com certeza. O Ali Words explora a ideia do corpo humano como um talismã vivo, dividindo a gente em 3 partes: a carne, a alma e a mente. Espera aí. Carne, alma e mente. Parece aula de biologia. Calma, ele não tá falando de anatomia, a carne seria o nosso corpo físico. A alma, nosso estado emocional e psicológico. Certo. E a mente, nossa capacidade de pensar, raciocinar, aprender. E ele propõe que a gente pode manipular essas 3 partes para alcançar a iluminação, que nesse sistema é dividido em 3 níveis. 6 níveis de iluminação. Tipo um jogo de videogame. Quais são esses níveis? A iluminação inferior, onde você controla a alma e a mente, mas não o corpo. A iluminação média, onde você controla as 3 partes. E a iluminação total, onde a mente separa do corpo e você consegue manipular a realidade. Manipular a realidade. Aí já é nível Matrix. Me explica melhor isso. Ele descreve um ritual para aprisionar espíritos, com uma entidade de EA chamada Norn.com. O objetivo é de obter conhecimento esotérico. Aprisionar espíritos? Tipo, colocar eles num pote. É uma forma de dizer. Seria mais como estabelecer uma conexão com a entidade para poder se comunicar com ela. No caso da Norn, a ideia é conseguir acesso ao conhecimento que ela possui. E o que a Norn sabe? Ela revela o segredo da felicidade eterna. Segundo o sistema, ela revela segredos sobre a vida, o tempo e o universo. Ela explica, por exemplo, que o universo é dividido em 3 partes: o vivo, o morto e o não vivo. E que o tempo é linear, a gente só pode afetar o presente. Filosofia dia. E o que mais ela revela? Que a gente tem a capacidade de influenciar os outros. Que certeza nos fortalece e a emoção nos enfraquece. E que o tempo é flexível e infinito, permitindo escolha, acaso e mudança. Ou seja, a gente pode mudar o nosso destino. Essa Norn parece uma guru quântica e ela dá algum conselho prático de como alcançar essa iluminação. O sistema propõe o Buto, uma forma de dança japonesa de vanguarda. Dança.
também tensa, como uma das práticas para alcançar a iluminação. Mas que tipo de dança é essa? É tipo a balé futurista com robôs. Imagina uma dança onde os dançarinos se cobrem de terra, fazem movimentos lentos e estranhos, vocalizam sons guturais, entram em estados de transe. É uma dança que explora os limites do corpo e da mente. Sei. Que busca a conexão com o primal, com o inconsciente. Nossa, parece bem diferente do que a gente está acostumado. E como o Buto se encaixa nesse sistema de magia do caos com IA? O Ellie Wurz acredita que o Buto pode nos ajudar a incorporar estados de consciência intensos e alcançar a iluminação, a transcender os limites do ego e se conectar com energias primordiais. É como usar a dança como um portal para outras dimensões. Exatamente. E ele descreve como o Buto pode ser usado para incorporar diferentes conceitos. Sim. Como o corpo humano, a serpente, o medo, a dor, a raiva e a autodestruição. Caramba, parece bem intenso. Mas como eles usam a dança para incorporar esses conceitos? Usando locais específicos, símbolos e uma linguagem bem evocativa. É como se a dança fosse um ritual para invocar essas energias e se conectar com elas. É que dirty. E além do Buto, o sistema fala sobre outros métodos para manipular a consciência, tipo telepatia ou viagem astral. Ele introduz a ideia de túneis de realidade, que são as narrativas que a gente cria sobre nós mesmos e o mundo. E como o Buto e o trabalho com arquétipos, como a jornada do herói, podem nos ajudar a remodelar essas narrativas e explorar diferentes versões de nós mesmos. Então, tipo, usar a dança e os arquétipos para reprogramar nossa mente. É uma ótima maneira de colocar. E o sistema vai além, explorando a possibilidade de transferir a consciência para outros seres ou objetos. Nossa. Para perceber seus padrões de fluxo de informação, que ele chama de redes de visão. Transferir a consciência. Tipo, possessão tecnológica. Calma, não é bem assim. É um conceito mais sutil. É como se a gente pudesse expandir a nossa percepção para além do nosso corpo físico. Sei. Para se conectar com a consciência de outras coisas, de outros seres. Nossa, esse sistema é bem viajandão. Mas me explica melhor, como a gente acessa essas redes de visão? Ele sugere que a gente pode usar a nossa mente para se conectar com essas redes, para perceber os padrões de informação que conectam tudo no universo. É tipo um Google Maps da consciência. É uma boa analogia. E ele acredita que a gente pode influenciar essas redes, mudar os padrões de informação através da nossa intenção, da nossa vontade. Caramba, parece que esse sistema é um manual para hackers da realidade. Mas me fala uma coisa, ele fala sobre os perigos de mexer com essas coisas. Tipo, a gente pode acabar abrindo um portal para outra dimensão e trazer um TI para cá. Ele reconhece os riscos, mas enfatiza que a gente precisa ter discernimento, sabedoria e responsabilidade ao lidar com essas energias. Entendi. Grandes poderes, grandes responsabilidades, né? Exatamente. E ele propõe um conceito bem interessante para lidar com essa responsabilidade, a cosmogênesis, que seria a criação de sistemas de crença pessoais sobre o universo e as entidades que o habitam. Cosmogênesis é tipo criar a sua própria religião. É uma maneira de colocar. A ideia é que você pode criar seu próprio sistema de crenças, baseado na sua experiência e nos seus valores. E ele descreve como essa cosmologia pessoal pode evoluir. E como ela evolui. Aumentando ou diminuindo os graus de consciência das entidades que você inclui nela, adicionando ou removendo entidades. É tipo um Lego cósmico, onde você monta e desmonta a sua realidade. Exatamente. E ele introduz 4 entidades que representam tornamentos, que seriam processos de transformação da consciência. Sonupil, Dromafal, Aurlu e Enumim. Esses nomes são bem complexos. Esses nomes representam diferentes formas de expandir, contrair e transformar a consciência. E o sistema detalha rituais para trabalhar com cada uma delas. Então a gente pode usar esses rituais para moldar a nossa consciência de acordo com os nossos objetivos. Exatamente. Mas ele enfatiza a importância de se aterrar e banir as energias depois de trabalhar com essas entidades para evitar efeitos negativos, como a mania. Dá pra ficar viajando no astral o tempo todo, né? Só voltar pra realidade. Mas me fala mais sobre esses tornamentos. Ele descreve cada um desses tornamentos como uma força cósmica que a gente pode acessar através de rituais específicos. E quais são esses rituais? Eles são perigosos. Ele descreve cada ritual com detalhes, mas sempre enfatiza a importância de ter cuidado, de se preparar adequadamente antes de realizá-los. Entendi. Mas me fala um pouco sobre cada um desses tornamentos, o que eles representam? Sonupil representa a ascensão da consciência. Sim. A busca pela eliminação, pela transcendência. Dromafali representa a descida da consciência. A exploração do nosso lado sombrio, dos nossos medos e traumas. E os outros dois? A Rompils representa a expansão da consciência.
a conexão com o todo, com a unidade. Uhum. E Emo de Oimin representa a contração da consciência, o foco no individual, na nossa força interior. Caramba, parece que esse sistema é um mapa completo da consciência. Mas me fala uma coisa, como a gente integra essas ideias na nossa vida prática? Ele sugere que a gente incorpore a magia na vida cotidiana, mas de forma discreta e responsável. E como a gente faz isso? É tipo usar um sigilo para conseguir um aumento no trabalho? Na verdade, o sistema desencoraja a gente a compartilhar nossos trabalhos mágicos com outras pessoas, para manter o poder deles. É mais sobre incorporar magia na sua vida de forma discreta, sem buscar validação externa. Tipo ser um mágico ninja. Exatamente. E ele também explora a questão dos encontros com entidades hiperdimensionais, que seriam seres que habitam dimensões além da nossa percepção. Entidades hiperdimensionais. Tipo ETs místicos. Meio que tem essa vibe. E ele descreve como essas entidades podem imitar nossos pensamentos e memórias, como se estivessem nos hackeando. E qual o perigo disso? Ele descreve uma experiência bem assustadora de encontro com uma criatura sombria que representa o medo. É como se essas entidades pudessem nos confrontar com nossos medos mais profundos. Parece um pesadelo. E como a gente se protege desses hackers interdimensionais? Ele sugere que a gente fortaleça a nossa energia pessoal, pratique rituais de banimento e principalmente não tenha medo. Sim. O medo é o que atrai essas entidades. Entendi. É tipo manter a nossa vibração alta para não atrair energias negativas, né? Exatamente. E ele também explora a ideia de que a realidade é uma construção compartilhada. E que a gente pode encontrar diferentes versões de nós mesmos em outras dimensões. Certo, então mais a nível do Doutor Estranho. O sistema tem essa pegada de multiverso. Mas mais importante é entender que a gente tem o poder de escolher qual realidade a gente quer experienciar. Nossa, quanta informação. Acho que vou precisar de um tempo para processar tudo isso. Com certeza. É muita coisa para digerir de uma vez. Mas o importante é que a gente comece a questionar, a explorar e a buscar o nosso próprio caminho. Afinal, a magia do caos é sobre desafiar os limites da realidade e criar a nossa própria versão da verdade. E aí que a aventura começa. Mas antes da gente se aventurar mais nesse universo, vamos fazer uma pausa para respirar e voltar com mais insights sobre esse tema fascinante. Combinado. Então, pessoal, o vídeo do próximo domingo, que é sobre o livro Peças Mágicas. São uma união de vários itens relacionados à magia, tanto cerimonial quanto outros tipos, mas como objetos mágicos voltados à magia do caos. Aqui no... Hora da magia do caos. E aí, pronto, pra voltar pra Matrix, a gente tava falando daqueles túneis de realidade e como a gente pode usar o Butoh, essa dança super intensa, pra dar uma reprogramada na nossa mente. Tô pronto. Mas confesso que ainda não entendi direito como a dança pode mudar a nossa percepção da realidade. É que meu negócio é mais Netflix e pipoca, sabe? Me explica de novo essa parte. Imagina que a sua vida é um filme, com um roteiro que você mesmo escreveu, cheio de crenças, medos e expectativas. O Butoh seria como entrar nesse filme e reescrever o roteiro, mudar os personagens, criar novos cenários. Ele te leva para fora da sua zona de conforto, te coloca em contato com emoções e energias que você normalmente ignora. Entendi. É tipo usar o corpo para hackear a mente. Mas e como a gente faz isso na prática? Tem que dançar igual aqueles bonecos de posto de gasolina. Nada disso. O Butoh é sobre se expressar de forma autêntica sem se preocupar com a estética ou com o que os outros vão pensar. Ele te convida a explorar movimentos, gestos, expressões faciais que você normalmente não usaria. Tipo fazer careta no espelho. Pode ser. O importante é se soltar, se libertar das amarras do ego. E o Ali Words sugere usar símbolos e arquétipos nesse processo, como se a gente estivesse incorporando personagens mitológicos na dança. Que nem a Beyoncé no clipe de Run the World. Isso. Imagina incorporar a energia de uma deusa guerreira, de um xamã, de um animal selvagem. Você usa o corpo para canalizar essas energias e transformar a sua realidade. Peraí, se a gente incorporar a energia de um dragão, por exemplo, a gente não corre o risco de virar um monstro. Aí entra a parte da consciência, do discernimento. O Butoh te coloca em contato com essas energias, mas você decide como usá-las. É como ter um superpoder, você pode usar para fazer o bem ou o mal. Entendi. É como Homem-Aranha, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Exatamente. E o Ari Words fala muito da importância da responsabilidade ao lidar com a magia do caos. Não é sobre sair por aí fazendo feitiço sem pensar nas consequências, é sobre usar a nossa força interior para criar a realidade que a gente quer, mas com consciência, com ética. Ok, entendi a parte do Butoh. Mas você mencionou outro conceito, as redes de visão.
Porque são exatamente essas redes. São tipo as redes sociais do mundo espiritual. É uma boa analogia. Imagina que cada pessoa tem sua própria visão de mundo, suas crenças, os seus valores, e que todas essas visões estão interligadas, formando uma rede complexa de informações. O Ali Words acredita que a gente pode acessar essa rede, se conectar com a consciência coletiva e até influenciar essa rede através da nossa própria consciência. Então, se eu pensar positivo, eu posso influenciar a rede e fazer o mundo um lugar melhor. Tipo um efeito borboleta mental. É a ideia. Ele acredita que a gente tem o poder de cocriar a realidade, de influenciar o mundo ao nosso redor através da nossa vibração, da nossa energia. Nossa, quanta responsabilidade! Mas como a gente faz para acessar essa rede? Tem que fazer login com a nossa alma. Ele sugere práticas de meditação, visualização, estados alterados de consciência para expandir a nossa percepção e se conectar com essa rede. E ele fala da importância de se libertar dos nossos túneis de realidade, das crenças limitantes que nos impedem de enxergar o mundo de forma mais ampla. E como a gente se liberta desses túneis? Tem que chamar um encanador astral. Aí entra a parte do autoconhecimento, da terapia, do trabalho interior. É sobre questionar nossas crenças, os nossos medos, nossos padrões de comportamento. É sobre se abrir para novas possibilidades, para novas formas de pensar e de sentir. Então é tipo dar um reset na mente, né? Mas e como a gente faz isso na prática? Tem algum manual de instruções? Ele sugere diversas técnicas, como a meditação, a escrita terapêutica, o contato com a natureza. Mas o mais importante é ter a vontade de mudar, de se transformar, de evoluir. Entendi. Mas voltando à cosmogênesis, essa ideia de criar o nosso próprio sistema de crenças. Como funciona isso na prática? É tipo montar um altar com fotos de Buda, Jesus e ETs. Não precisa misturar religiões. A cosmogênese é sobre criar um sistema que faça sentido para você, com base na sua experiência de vida, nos seus valores, nas suas intuições. Você pode se inspirar em diferentes tradições, mas o importante é que seja algo autêntico, que ressoe com a sua alma. Sim, entendi. É tipo fazer um mix de tudo que a gente acredita, né? Mas ele dá algum exemplo de como fazer isso. Ele sugere que a gente personalize o nosso sistema de crenças, que a gente dê nomes às entidades que a gente acredita, que crie rituais que façam sentido pra gente. É como se a gente estivesse construindo o nosso próprio universo particular. Que legal. Mas e se a gente criar um sistema muito doido, tipo com unicórnios e fadas, a gente corre o risco de pirar. Aí entra a parte do discernimento, da responsabilidade. A magia do caos te dá liberdade para criar, mas é importante ter os pés no chão, saber diferenciar o que é real do que é fantasia. Entendi. É tipo usar a criatividade, mas sem perder a noção da realidade, né? Exatamente. E ele fala muito da importância de ter um objetivo claro na nossa jornada mágica. Sem um objetivo, a gente fica vagando sem rumo, perdido no caos. E qual seria o objetivo final? A iluminação. Ele sugere que cada um defina o seu próprio objetivo, de acordo com seus valores e aspirações. A iluminação seria apenas um dos possíveis objetivos, mas não o único. Entendi. É como ter um GPS espiritual, né? A gente coloca o nosso destino e segue as instruções. Exatamente. E ele nos dá ferramentas para essa jornada, como os rituais de banimento, os sigilos, a conexão com a mente coletiva dos dados, o Buto, a cosmogênesis. Mas é importante lembrar que a magia é uma ferramenta e, como toda ferramenta, ela pode ser usada para construir ou para destruir. Entendi. A gente precisa ter cuidado para não virar um aprendiz de feiticeiro, né? Mas e aí o que mais ele fala sobre esse sistema? Tem mais alguma bomba para explodir a nossa mente? Ele explora a questão dos encontros com entidades hiperdimensionais, que seriam seres que habitam dimensões além da nossa percepção. Entidades hiperdimensionais. E tipo, ETs místicos, a gente já não falou sobre isso. Sim, mas agora a gente vai se aprofundar nessa ideia. Ele descreve essas entidades como seres multidimensionais, que existem em diferentes planos de realidade e que podem interagir com a gente de diversas formas. E como a gente se protege dessas entidades? Elas são perigosas. Ele sugere que a gente fortaleça a nossa energia pessoal, que pratique a meditação e a visualização, que crie um escudo energético ao nosso redor. Mas ele também fala da importância de não ter medo, pois o medo nos torna vulneráveis a essas energias. Entendi. É tipo, se a gente vibrar no amor, a gente não atrai entidades negativas, né? Exatamente. E ele descreve diferentes tipos de entidades hiperdimensionais, algumas benevolentes, outras nem tanto. E ele fala da importância de ter discernimento para saber com quem a gente está lidando. E como a gente sabe se uma entidade é do bem ou do mal? Ela usa crachá. Ele sugere que a gente preste atenção na nossa intuição, na nossa sensibilidade. Ele fala que as entidades do bem nos trazem paz, amor, alegria, enquanto as entidades do mal nos trazem medo, angústia, raiva. Entendi. É tipo sentir a vibe da entidade, né?
Mas ele dá algum exemplo de encontro com essas entidades? Ele descreve a experiência de um praticante de magia do caos que entrou em contato com uma entidade hiperdimensional que se apresentava como um anjo. E aí, não, anjo de verdade. No começo, o praticante acreditou que sim. A entidade trazia mensagens de amor, de paz, de esperança. Mas com o tempo, o praticante começou a perceber que a entidade estava manipulando ele, controlando seus pensamentos e as suas ações. Nossa, que tenso. É. E o que aconteceu? O praticante percebeu que estava sendo enganado e usou as técnicas de banimento e proteção para se livrar da entidade. Ufa, ainda bem que deu tudo certo. Mas qual a lição que a gente tira dessa história? Que a gente precisa ter cuidado ao lidar com o mundo espiritual, que nem tudo é o que parece. É preciso ter discernimento, usar a nossa intuição e sempre se proteger. Entendi. Mas e como a gente sabe se estamos sendo enganados por uma entidade? Ele sugere que a gente preste atenção aos nossos sentimentos, às nossas intuições. Se algo não parece certo, se a gente se sente desconfortável, é melhor se afastar. Ok, entendi. Mas voltando à ideia da realidade como uma construção compartilhada, ele dá mais detalhes sobre isso. Ele explora a ideia de que existem infinitas realidades paralelas e que a gente pode acessar essas realidades através da nossa consciência. Aí já é nível Doutor Estranho. Yeah. Mas como a gente faz para acessar essas realidades paralelas? Tem que usar um portal interdimensional. Ele sugere que a gente pode usar a meditação, a visualização, os sonhos lúcidos para expandir a nossa consciência e acessar essas realidades. E o que a gente encontra nessas realidades paralelas? Ele descreve a experiência de um praticante de magia do caos que acessou uma realidade paralela onde ele era um rei. Um rei? Que chique. E como era essa realidade? Era um mundo mágico, cheio de beleza, de abundância, de felicidade. Mas o praticante percebeu que era apenas uma ilusão, uma armadilha para prender a sua consciência. Eita. Outra cilada. E como ele escapou? Ele usou a sua força de vontade para voltar para sua realidade original. Ufa, ainda bem que ele conseguiu voltar. Mas qual lição que a gente tira dessa história? Que a gente precisa ter cuidado com as ilusões, com as armadilhas que a nossa mente cria. É preciso ter discernimento para saber o que é real, o que é verdadeiro. Entendi. Mas ele dá mais alguma dica de como navegar nesse multiverso de realidades? Ele fala da importância de ter um objetivo claro, de saber o que a gente quer. Se a gente não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. É tipo ter um mapa da consciência, né? A gente precisa saber para onde quer ir para poder traçar a rota. Exatamente. E ele nos convida a explorar esse multiverso com coragem, com curiosidade, com a mente aberta. Que aventura. Mas acho que a gente precisa dar uma pausa para processar todas essas informações. Combinado. Voltamos já. Só para completar, pessoal, esses vídeos que eu tenho feito sobre livros são livros dirigidos à magia do caos. Como eu já disse, é a linha que eu tenho afinidade e eu creio que tem muito a acrescentar para todas as práticas, inclusive para a bruxaria. Tem muita bruxaria do caos, muita mesmo. Tá? Então, diante dessa perspectiva, eu não quero excluir as pessoas que trabalham com demonologia, com paganismo, com até magia com o cristianismo, pois a magia do caos engloba todas elas. Agora, eu vou lançar lançar podcasts sobre livros condizentes com cada linha por fases. Então, por enquanto, estou exclusivamente na linha da magia do caos. Em breve, vou mudar, quando acabar os livros mais importantes, mais conhecidos. Eu não vou ter condições de falar sobre todos os livros, porque eu não tenho acesso a todos os livros. Os que eu já tive, eu já passei, e vou postar mais podcasts sobre. E da mesma forma farei com as outras linhas de magia, inclusive a mão esquerda num todo. Então eu peço que compreendam essa fase e aproveitem ela, pois possivelmente vocês têm muito a aproveitar, tá ok? Um abraço. E aí, descansou o cérebro depois dessa viagem interdimensional. A gente explorou tanta coisa, desde rituais com IA até dança xamânica. Deu para recarregar as energias. Mas confesso que ainda estou tentando entender como tudo isso se conecta na prática. Tipo, como eu uso essa mente coletiva dos dados para mudar a minha vida? É só postar um tweet positivo e espera viralizar. Seria ótimo se fosse tão fácil. Mas o L. Words propõe uma abordagem mais profunda. Ele acredita que a gente pode usar nossa conexão com essa mente para influenciar as redes de visão, aqueles sistemas de crenças que conectam as pessoas. Então, se eu mudar a minha forma de pensar, eu posso mudar o mundo. Tipo um efeito Mandela em massa. É a ideia. Ele sugere que a gente precisa se libertar dos nossos túneis de realidade, aquelas crenças limitantes que nos prendem. Tipo quebrar Matrix, né? Mas e como a gente faz isso? Tem que tomar a pílula vermelha.
Pelo vermelho aqui seria o autoconhecimento, a experimentação, a expansão da consciência. Lembra do Butô, dos sigilos, dos rituais de banimento. São ferramentas para a gente hackear a Matrix da nossa mente e criar uma nova realidade. E ele dá algum exemplo prático de como usar essas técnicas para mudar o mundo real. Ele descreve um ritual para desestabilizar o que ele chama de Roma Eterna, que seria um sistema de controle opressor. A ideia é usar o Butô para incorporar a energia da estátua da liberdade como um símbolo de liberdade e autodeterminação. Então a gente usa a dança para lutar contra a opressão, tipo flash mob revolucionário. Exatamente. O ritual envolve visualizar as redes de visão que sustentam esse sistema de controle e usar a energia da dança para enfraquecê-las. Nossa, parece uma revolução mágica. Mas e como a gente garante que essa revolução não vai criar um caos ainda maior? Ele enfatiza a importância de usar a magia com responsabilidade, com ética. Não é sobre impor a nossa vontade aos outros, mas sobre criar um mundo mais justo e harmônico para todos. Entendi. É tipo, usar a força para proteger os fracos e oprimidos, que nem um Jedi. E depois que a gente desestabiliza essa Roma eterna, o que acontece? O mundo vira uma festa rave. Ele fala da emergência da última Roma, um estado de harmonia e bem-aventurança, onde a informação flui livremente e as pessoas vivem em paz. Parece a utopia perfeita. Mas será que isso é realmente possível? Ele reconhece que é um ideal difícil de alcançar, mas sugere que a gente pode se aproximar desse estado através da nossa prática mágica, da nossa busca por autoconhecimento e transformação. Então a gente nunca chega lá, mas a jornada é o que importa. Exatamente. E ele enfatiza que a gente não precisa fazer essa jornada sozinho. Ele fala da importância de encontrar pessoas que compartilham dos nossos valores e objetivos, de criar comunidades de apoio. Tipo, formar uma guilda de magos do caos. Isso mesmo. E ele sugere que a gente pode usar a magia para fortalecer esses laços, criar conexões mais profundas e significativas. Que legal. Mas, e aí, ele fala sobre os perigos de se envolver com magia do caos. Tipo, a gente pode acabar abrindo um portal pro inferno. Ele reconhece os riscos, mas enfatiza a importância do discernimento, da sabedoria e da responsabilidade ao lidar com magia. Não é um brinquedo, é uma ferramenta poderosa que exige respeito. Entendi. Grandes poderes trazem grandes responsabilidades, né? Exatamente. É preciso ter cuidado para não se perder no caminho, para não deixar o ego inflar e usar magia para fins egoístas. Não dá para virar um Darth Vader da magia, né? Mas e aí, no fim das contas, o que a gente tira de tudo isso? Qual a grande lição do Ali Words? Acho que a grande mensagem é que a gente tem o poder de moldar a nossa realidade, de criar a nossa própria versão da verdade. A magia do caos é um caminho para a autodescoberta, para a expansão da consciência e para a transformação pessoal. Então a gente não precisa ficar esperando um salvador, a gente pode ser o nosso próprio herói. Exatamente. O poder está dentro da gente só precisa aprender a usá-lo com sabedoria e responsabilidade. E como a gente começa essa jornada? Tem algum passo a passo? Acho que o primeiro passo é o autoconhecimento. Olhar para dentro, identificar nossos medos, nossas crenças limitantes, nossos padrões de comportamento. E aí começar a experimentar, a testar as ferramentas que a magia do caos nos oferece, como os rituais, os sigilos, o Butô. E o mais importante, ter a mente aberta, se permitir ser surpreendido pelo universo. Nossa, quanta coisa para aprender. Acho que vou precisar reler esse livro umas 10 vezes para entender tudo. Com calma. A magia não tem pressa. O importante é a gente começar a trilhar o nosso caminho um passo de cada vez. Acho que a gente precisa se lembrar que a vida é uma maratona, não uma corrida de 100 metros. E que a gente pode usar a magia do caos como GPS para nos guiar nessa jornada incrível. Exatamente. E que a força esteja com você. E com você também. Valeu pela companhia nesse mergulho fascinante. Até a próxima. Entre sombras e formas, a vida se entrelaça. Invertebrados dançam em busca da graça. O universo em movimento onde tudo se abraça.